Pois bem, dentro do propósito desse nosso programa O Veredicto, nós estamos hoje aqui recebendo um ilustre convidado, um grande advogado, um daqueles que dignifica a classe dos advogados na cidade de Sorocaba e região. Professor universitário de Direito Empresarial, responsável pelo Núcleo de Prática Jurídica da Exanc, que é uma referência no ensino jurídico no Brasil, e o que é muito mais importante, advogado combatente, que é o nosso mestre, nosso amigo, o professor, doutor Carlos Sanches, que é mestre também em educação e que hoje, dentro do tema que se encontra no Código, se insere no Código Civil e em outros ordenamentos jurídicos, nós vamos discutir, em rápidas palavras, a questão relativa ao dano moral. Apresento aos telespectadores, ao público, ao povo, sequioso do saber jurídico, principalmente para aqueles que não puderam frequentar um curso de Direito, o professor Carlos Sanches, que em breves palavras irá fazer a sua apresentação. Agradeço o convite, a oportunidade de falar em Direito, que é sempre muito agradável, muito gostoso. E vamos tratar hoje do tema dano moral, num pouquíssimo tempo que nós dispomos, até porque poderíamos falar disso por horas e dias, que é um tema muito interessante que afeta todas as pessoas. O que é dano? E o senhor tem a palavra do tempo necessário para esclarecer as diversas formas do dano que se encontram no nosso ordenamento jurídico, professor. Perfeito. São tantas as formas que eu trouxe até um roteirozinho para que a gente não se perca, mas dano, em síntese, é um prejuízo que você pode sofrer das mais variadas formas. Então, nós temos no Código Civil o dever de indenizar. Como o senhor bem sabe, qualquer pessoa que provoque um ato ilícito, que haja de forma incorreta e provoque um dano, um prejuízo a alguém, tem o dever de indenizar a outra pessoa. E o interessante, como a gente vai até expor logo após, nem sempre é a própria pessoa que praticou o ato que tem o dever de indenizar. Às vezes é uma terceira pessoa. E nem sempre o dano também é direto, eventualmente ele pode ser indireto, ou pode ser a coletividade, pode não atingir diretamente a pessoa. Para a gente abrir, podemos dizer que existem duas formas de agir e de compelir a essa indenização. Uma é por dolo e a outra é a culpa. O dolo, para quem não está familiarizado ao direito, é quando alguém pratica a ação querendo o resultado. A culpa, ela advém de três fatores: imperícia, imprudência ou negligência, ou seja, a pessoa faz alguma coisa, ela não quer o resultado, mas acaba acontecendo. Exemplo, um acidente de trânsito, onde as pessoas, ou por descuido, porque foi negligente, acaba colidindo com o carro e causando prejuízo material e às vezes até moral para outra pessoa. Essa seria a culpa. Temos também a responsabilidade objetiva, em que, dependendo da atividade que é exercida, a pessoa tem o dever de indenizar independente de dolo ou culpa. Ela indeniza simplesmente pelo exercício da atividade. Tá? Nós temos alguns tipos de dano, que o primeiro dele é aquele dano direto. Alguém provoca alguma coisa, quebra uma peça ou ofende a moral de alguém, ou causa um prejuízo material, no nosso caso a gente vai falar de moral, mas existem outros danos muito interessantes que eu precisaria abrir para falar disso. Por exemplo, o dano infecto, que ele é o dano presumível. O dano ainda não ocorreu, mas ele está na iminência de ocorrer. Por exemplo, um prédio que está na iminência de desabar e causar um prejuízo a outra pessoa ou imóvel ao lado. Esse é um dano iminente. Nós temos também o dano processual. Muitas vezes, infelizmente, a parte litiga com má fé. Ela mente no processo, ela protela o andamento do feito, ela distorce a verdade e isso causa um dano processual. Esse dano é punido pelo próprio juiz no mesmo processo. Nós temos um outro dano que raramente a gente encontra, que é no caso da insolvência do credor, ou seja, a pessoa deve
mais do que possui, tem um patrimônio menor do que suas dívidas, e isso pode causar um prejuízo para aquele que não recebeu. Também enseja o dano anulando os atos praticados pelo outro. E o dano contratual, que é muito comum, né, por descumprimento de uma cláusula contratual. Tá? Eu gostaria de falar também só sobre a responsabilidade direta ou indireta, que o que a gente sempre imagina é que aquele que causa o dano tem o dever de indenizar, e nem sempre é assim. Às vezes o filho menor de 18 anos que vive com os pais, ele quebra uma vidraça ou ele ofende alguém. O pai será responsável pela indenização. Na mesma situação, os empregados, uma coisa que aí poucas pessoas conhecem realmente, os hóspedes de um determinado hotel, né, se ele pratica algum ato que prejudique outras pessoas, o dono do hotel é responsável pela indenização, a título de educação, inclusive, como a lei trata, o dono do animal, o proprietário do edifício e, às vezes, inclusive, o morador de um determinado local, né, por excesso de barulho, por causar alguma coisa que prejudique os seus vizinhos. Perfeito, professor Carlos. Aqui, pelo que observei que o Dr. Carlos Sanches disse, nessa primeira inserção dele nessa questão do dano, ele falou basicamente de dano material. Perfeito. Na verdade, professor? Exato. Né? Mas fora o dano material, que é justamente aquela que conforme foi muito bem esclarecido aqui, não há necessidade da gente acrescentar alguma coisa, né? Nós vamos falar também, professor, que é o objetivo do programa hoje, a questão relativa ao dano moral. Perfeito. E em relação ao dano moral, o senhor está com a palavra para poder fazer, inclusive, um histórico, né? Porque nós sabemos que até 1988 não estava previsto na nossa Constituição Federal, o nosso Código Civil, que passou a vigorar em 2002, também já não trazia e tal, mas a jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, já entendia que o dano moral, que era encontrado em todas as legislações do mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, então os tribunais eles já vinham concedendo, e sendo os tribunais uma das fontes do direito, né? Quando o legislador resolve criar lá a nova Constituição através da Assembleia Constituinte, quando em 2002 é criado o Código Civil Brasileiro, se insere dispositivos expressos autorizando daí aquilo que a jurisprudência já dizia a respeito do dano moral. E é sobre o dano moral que eu passo a palavra para o senhor agora. Perfeito, muito bem colocado. Inclusive, o dano moral, assim como o dano material, é interessante porque pode ser sujeito, né, do dano, não só as pessoas naturais, as pessoas físicas, mas também as pessoas jurídicas, as empresas e, por vezes, a coletividade. Pode sofrer o dano moral, assim como de uma forma até mais intensa que o dano material. O dano moral, em síntese, é aquele que afeta a honra, a privacidade, a dignidade, a imagem da pessoa humana, tá certo? Não necessariamente da pessoa humana, como a gente acabou de dizer, mas também, por extensão, da empresa, que é considerada uma pessoa jurídica, tá certo? Então é muito interessante que o primeiro registro que nós temos do dano moral, ele vem lá do primeiro registro que a gente tem de uma lei escrita, né, do Código de Hammurabi, lá na Mesopotâmia. Já lá vigia a lei de Talião, que é aquela que diz olho por olho, dente por dente, mas interessante que, como eles eram comerciantes muito hábeis, eles também tinham interesse em, se ele era ofendido, e não de ofender a pessoa, mas receber uma retribuição financeira para compensar a ofensa. E nós tivemos na Grécia, em Roma, né, pela injúria, pelo furto. A própria Bíblia trata, em Deuteronômio, da humilhação da mulher que, ao se casar, é apontada pelo marido como não sendo virgem. Se os pais demonstrassem que o era, os pais e a moça teriam direito a uma indenização. A Bíblia trata dessa indenização por dano moral.
Na Idade Média a gente passou com base no direito canônico, e no Brasil foi muito interessante porque em 1912 nós tivemos, e depois do Código Civil de 1916, a gente tinha a previsão do dano moral, mas especificamente para acidentes ferroviários. Nenhum outro dano moral havia no Brasil. Muito interessante isso. Em 62, a Lei das Telecomunicações previa o dano moral para as pessoas que eram injuriadas através do rádio, da televisão. Eles teriam direito de resposta e direito à indenização, que é muito interessante. Em 65, o Código Eleitoral também já trouxe alguma coisa, mas sempre específico, não que nos interessava, não para as pessoas. E em 1988, a Constituição Federal nos trouxe efetivamente a indenização, a possibilidade de indenização por dano moral. E a mesma Constituição, nós tivemos uma emenda 45 que depois levou para a Justiça do Trabalho a competência para julgar os casos de indenização na competência da Justiça do Trabalho. Perfeito, perfeito, professor. Nesse primeiro bloco, que agora nós já estamos encerrando, né, essas colocações são de extrema importância porque a população, né, nem todo mundo teve a possibilidade de fazer um curso de direito, de conhecer o porquê do dano moral, da onde que veio o dano moral. Não é uma coisa que começa agora. As pessoas, às vezes, se reportam aos Estados Unidos da América porque o cinema, né, Hollywood, nos anos 60, nos anos 70, já apareciam aqueles grandes julgamentos nos tribunais e tal, né, que até os nossos professores na Faculdade de Direito falavam, olha, assista lá, 12 Homens e um Destino. O professor Hélio Rosa Baldi utilizava muito desse expediente, não é verdade? Então, é uma situação assim extremamente importante quando vem esse breve relato histórico, como o senhor mesmo disse, que seria humanamente impossível, nos poucos minutos que nós temos aqui, em discutir todo esse tema. Mas nós vamos para um breve intervalo e retornaremos dentro de alguns minutos para dar seguimento nessa maravilhosa aula que estamos assistindo hoje aqui com o senhor. Nós esperamos você diariamente aqui, no canal 24 da NET. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Pois bem, dando continuidade ao nosso tema de hoje, que nós estamos discutindo a questão relacionada a danos, né, especificamente dano moral, eu volto a palavra para o professor Carlos Sanches para que ele possa continuar com suas considerações. Pois não, professor? Obrigado. Até pegando um gancho do que nós conversamos no bloco anterior, não é? Vale lembrar que aqueles países que já não são mais comunistas, mas têm aquela origem comunista, como Hungria, Rússia, não existe o Instituto do Dano Moral, ao contrário dos Estados Unidos, dos países ditos capitalistas, né? Mas é interessante que onde cabe o dano moral? Muitas vezes nós fazemos algumas coisas que são ensejadoras de um pedido de indenização e a gente não se dá conta, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. O mais comum, o que a gente encontra nas redes sociais, as pessoas ouvem alguma coisa, veem alguma notícia, não checa, não toma esse cuidado
e divulga, e compartilha, e comenta, às vezes até de forma agressiva, e não é verdade o que aconteceu. E mesmo que seja verdade, não pode propalar isso. Então, é muito comum hoje as pessoas que compartilham alguns fatos, que divulgam, serem chamadas a indenizar por auxiliar no dano que a pessoa sofre, tá? Temos alguns casos também muito comuns, né, no direito civil, atraso de voo, perda de bagagem pela companhia. Às vezes a perda de bagagem ela acontece na volta, então só existe um dano material, mas às vezes é na ida. Eu presenciei um caso, por exemplo, em que um casal ia fazer um cruzeiro de 15 dias no navio, levou roupas elegantes para fazer o cruzeiro e foram extraviadas as roupas, eles não tinham como se vestir no navio. Então isso enseja um prejuízo moral enorme, não é? Um constrangimento terrível, o tempo não volta. Cirurgias, danos estéticos, já com relação ao Código de Defesa do Direito do Consumidor, por exemplo, muito comum o protesto indevido de título ou produtos que recebem, vêm com defeitos, produtos perigosos que não vêm com o devido alerta. E tivemos inclusive um caso, eu não sei se o senhor se lembra, nós tivemos um caso de uma publicidade de uma empresa de Sorocaba que foi ofensiva à classe dos advogados. E o Dr. Joel de Araújo, na condição de presidente da OAB, foi acordado às 6 horas da manhã, comigo reclamando, porque me senti ofendido com o anúncio. Prontamente foi até a empresa, conseguiu um direito de resposta e pediram desculpas para os advogados, mas aquilo atingiu a minha moral, a minha e dos meus colegas advogados. E eles se desculparam. Lembra-se disso? Lembro, perfeitamente. Perfeito. No direito do trabalho, a gente acompanha muito isso, principalmente em equipes de vendas, que colocam os vendedores que não atingem um determinado nível, aquela meta, em situações constrangedoras, ou o chefe, não o líder, o chefe, aquele que vai e humilha o funcionário publicamente, ou tira da função e coloca num canto isolado, né? Isso causa um constrangimento também. Nós temos no direito de família uma situação bastante nova, doutor Joel, com relação ao chamado abandono afetivo. Antes, o filho, o pai, o avô que tinha negado a convivência da pessoa pedia um dano moral e não era admitido. Hoje, o Superior Tribunal de Justiça entende que existe o dever de cuidado e, portanto, quando ele é abandonado materialmente, também é abandonado moralmente. Ele deveria cuidar, porque é a obrigação da família. Com relação à traição, que é uma coisa que acontece muito, não é? Então existe, a gente até considera como se fosse possível, mas a traição simples e a complexa. A traição simples é moralmente reprovável, mas ela não enseja indenização. Agora, aquela traição que magoa, que ofende, que humilha publicamente, que causa um dano à imagem, ao nome da pessoa, essa merece o dano moral e é atribuído o dano moral. O Estado também pode ser condenado por dano moral, às vezes por uma abordagem policial mal feita ou com exagero, ou aquele funcionário público que trata mal a pessoa com descaso, não é? Também é passível, e próprio Estado. São apenas alguns exemplos. E existe, é muito interessante, e isso eu gostaria de mencionar, o dano moral coletivo, onde eu, especificamente, não sofri um dano moral, eu sofri um transtorno, que a gente vai abordar depois, não é? Mas a coletividade teve um dano moral. Por exemplo, teve uma greve dos metroviários de São Paulo, que foi considerada ilegal e que causou enormes prejuízos para a coletividade. O sindicato foi condenado a pagar 450 cestas básicas para uma instituição de caridade, não é? O Código de Defesa do Consumidor também prevê, nós tivemos um caso de uma loteria falsa, as pessoas compravam as cartelas e jamais ganhariam os prêmios, não é? Foi muito conhecido, muito famoso, o caso do Totobola. Eles foram condenados também a indenizar moralmente e foi para um fundo de defesa do consumidor. E só como curiosidade, no Big Brother, algumas edições atrás, nós tivemos um rapaz que foi eliminado por uma suposta prática de um ato que contrariava as normas. E depois constatou-se que ele não fez. Então ele teve direito a uma indenização
por dano moral, pela perda da chance, porque ele poderia ter ganho o concurso e perdeu essa oportunidade. Ele recebeu 50% do prêmio que seria destinado se ele fosse vencedor. Foi o que o juiz achou equilibrado. Muito bem. Por isso a importância, né, da gente saber da convivência com essas questões jurídicas relacionadas ao dano moral. Então nós temos efetivamente que tomar cuidados, e principalmente quando o professor Carlos Sanches abordou essa questão de compartilhamento, porque isso acontece muito na internet, o famoso Dr. Google, né? Não tem problema a gente falar aqui, porque nós não estamos criticando ninguém. Sim. Mas o cidadão hoje, ele, antes de consultar um advogado, ele consulta um advogado, ele vê ali as opiniões do advogado e depois ele vai consultar um determinado site que dizem coisas que não tem nada a ver com aquilo que foi dito pelo profissional. E assim também os médicos reclamam muito disso, enfim, todas as profissões estão ali. Mas existem também, dentro da internet, eu tenho observado isso, que há sites extremamente interessantes, sim, que trazem informações que as pessoas podem realmente aproveitar alguma coisa. Mas nunca, em se tratando de direito, melhor do que procurar um advogado, não é, doutor Carlos? Porque o advogado está ali no dia a dia, nas lides forenses, conhecendo a opinião dos juízes, dos tribunais, o que ocorre, a própria legislação, né? Nada como abrir uma Constituição Federal, um Código Civil, um Código de Processo Civil e mostrar, olha, a lei diz, é isso, você entendeu? Mas a sua situação não se enquadra. O advogado honesto, ele faz isso, né? Não se recusa sequer a dizer para o cliente, olha, você não tem direito, não adianta, você vai gastar dinheiro à toa. Tem aqueles que por necessidade ou sei lá por que motivo acaba recebendo uma causa que não tem a mínima condição. Por isso que nós orientamos sempre para que procure sempre um advogado que tenha lá nada de errado na vida dele, né? Jovens advogados, velhos advogados, ou a Defensoria Pública mesmo, né, doutor Carlos? Sim. Mas para não fugir aqui ao tema, o senhor disse a respeito da abordagem policial com excesso, que aí a responsabilidade passa a ser do Estado. É um fato realmente que ocorre, e o mais interessante que eu observei recentemente, numa das jurisprudências que eu estava lendo, eu vi 3 ou 4 jurisprudências de pessoas que foram condenados, jogados nas penitenciárias nossas, que remonta ao período da Idade Média, né? E ali, que fere todos os princípios da dignidade humana, o cidadão acabou sofrendo todas aquelas consequências nefastas do presídio. Ingressa com uma ação de indenização por danos morais e o Estado acaba sendo condenado a indenizá-los também. Mas nós não estamos aqui, na verdade, defendendo que todo mundo faça isso. O que nós estamos procurando aqui é mostrar que você, meu caro telespectador, meu caro cidadão, né, meu caro jurisdicionado, possa saber que quando você se sentir ameaçado, ofendido, injuriado, caluniado, não é somente questões de natureza penal que vai resolver a situação. Às vezes, mexer no bolso, né, com uma ação de indenização por danos morais, é muito mais dolorido para o cidadão do que uma pena, que hoje, na verdade, ninguém vai preso, né, professor? Então, eu gostaria de ouvir do senhor essa questão que se fala muito da teoria que faz com que os juízes, de uma forma geral, acaba dando uma quantificação ínfima, ou às vezes nada, né? E eu vejo aqui nos exemplos que o senhor trouxe, a palavra banalização, né? O que seria essa banalização, professor? O dano moral é muito bem abordado. O dano moral é um instituto muito interessante, ele visa reparar o dano causado a uma pessoa. Ele tem 2 objetivos, na verdade. O menos importante é o de indenizar a pessoa. O mais importante é pedagógico, é didático, é que para aquele que pratica o ato não faça novamente. Essa é a principal intenção. E a dificuldade de quantificar o dano moral é muito grande. O dano material é fácil, você faz um cálculo e sai. E o dano moral, hoje, infelizmente no Brasil, ele está sofrendo uma banalização. Foi muito bem abordado na sua explanação. Por quê? A parte
muitas vezes ela sente um constrangimento, ela sente um transtorno e ela quer uma indenização por dano moral. Às vezes, porque realmente está magoada, às vezes porque ela só vê uma oportunidade fácil de ganhar dinheiro e às vezes ela é conduzida pelo Dr. Google, não é? Que orienta e vai e ela é estimulada a fazê-lo. Nós tivemos alguns casos, por exemplo, todos verídicos. Nós temos um caso, por exemplo, de uma empresa que estava se reorganizando, reestruturando, e ela precisava manter alguns funcionários fora da empresa, pagou todos os direitos trabalhistas e o funcionário se sentiu magoado. Uma outra moça, só como segundo exemplo, ela se candidatou ao emprego, ao trabalho de faxina, trabalhou 4 dias e sentiu-se moralmente ofendida porque ela se sentia constrangida sendo faxineira. Não entendo que nenhum trabalho seja humilhante, principalmente o que ela escolheu. Então essa banalização é bastante complicada, não é? Então os juízes, às vezes, eles se deparam com um caso que deve ser indenizado, mas eles ficam preocupados. Pois não, professor. Eu vejo aqui também, né, a questão da sedução da mulher maior, funcionária pública, de boa formação escolar, com promessa de casamento. As pessoas podem pensar que a gente está falando aqui coisas que nada tem a ver, mas são coisas do cotidiano, que realmente ocorrem e acontecem e que as pessoas se socorrem. Por exemplo, já tivemos casos lá no escritório de pessoas que estavam com o casamento marcado, às vésperas o noivo foi e falou que não iria casar mais. Claro que numa situação dessa a pessoa tem direito de socorrer o judiciário. Mas como nós estamos chegando no finalzinho, nós temos apenas mais 1 minuto, professor, eu vou abrir para que o senhor possa fazer as suas considerações finais. Perfeito, agradeço muito. Só lembrando que, como tudo no direito, existe um prazo de prescrição. No direito civil é de 3 anos, no direito do consumidor é de 5, portanto não deixe passar o tempo. E recomendo a todos que se sentirem ofendidos, que procurem um advogado competente, um advogado de confiança. Se não tiver condições financeiras de contratar advogado, que procure, vá até a Procuradoria do Estado, que auxilia com advogados, indica advogados. O Núcleo de Práticas Jurídicas da ISANC, que eu coordeno, também recebe as pessoas para isso, assim como outras instituições, outros cursos de direito de Sorocaba, prontamente irão atendê-los. Obrigado, Dr. Gel, pela oportunidade. Bom, eu que agradeço, professor Carlos Sanches, pela sua belíssima aula hoje explanada aqui. Agradeço ao telespectador, o nosso alvo, né, dessa programação do Veredito, e rogo a Deus para que Ele continue iluminando a todos nós, para que nós tenhamos sucesso. O veredito, quem dá, é você que nos assistiu. Muito obrigado.